Minha esposa deixou minha sogra roubar minha coleção de chaves antigas, depois a defendeu quando denunciei a casa acumuladora dela. No fim, minha sogra teve um ataque cardíaco e minha esposa finalmente mostrou suas verdadeiras cores. Minha sogra sempre foi incrivelmente egoísta, e o fato de minha esposa sempre passar pano para ela tornou nosso casamento muito difícil. Muitas vezes, ela vinha até nós pedindo dinheiro porque vivia se afundando financeiramente. Como é acumuladora e viciada em compras, sua casa está cheia de lixo, tralhas e coisas novas que nunca usa. Além disso, o lugar está infestado de ratos. A única parte semi-limpa da casa inteira é o quarto principal, que ela transformou em um pequeno estúdio. Lá, colocou um futon para dormir e usar como sofá, um centro de entretenimento com TV e streaming e uma cozinha improvisada no banheiro ao lado, com um frigobar e um micro-ondas. Para completar, minha sogra também está acima do peso porque come fora o tempo todo. Recentemente, ela veio até nós querendo que eu, especificamente, comprasse um novo smartphone para ela, como um presente inesperado. Quando recusei, fez um escândalo enorme, no nível de birra de criança. Tudo isso porque queria um celular novo mesmo dela tendo apenas 2 anos. Esse era o único motivo. Pelo que eu sabia, ainda funcionava perfeitamente, e até minha esposa confirmou isso. Mas minha sogra estava decidida, ela merecia um telefone novo. Antes de sair, ainda gritou que agora que estava velha, nós deveríamos mimá-la. Detalhe, ela tem 53 anos. Minha esposa também não queria comprar o celular para a mãe porque já tinha dado dinheiro a ela pouco tempo antes para garantir que suas contas fossem pagas. Agora, sobre minha coleção, sou um grande colecionador de chaves raras de época. Tenho chaves antigas de hotéis famosos, chaves ornamentadas, modelos de latão de ferrovias e muito mais. No total, minha coleção deve valer entre 2 e 3 mil dólares. Algumas dessas chaves são extremamente raras e insubstituíveis. Eu as guardava em um armário trancado. Mas há alguns dias, cheguei em casa e encontrei minha coleção inteira desaparecida. O armário tinha sido arrombado. Quando verifiquei as câmeras de segurança da sala, vi minha sogra arrombando o armário com um pé de cabra pequeno. Ela colocou todas as chaves em algumas caixas que trouxe consigo e foi embora. Liguei para ela na hora e exigi que devolvesse minha coleção. Mas, sem a menor preocupação, ela disse que já tinha vendido tudo e usado o dinheiro para comprar um novo celular. Depois ainda jogou a culpa em mim, dizendo que teve que fazer isso porque eu me recusei a dar dinheiro a ela. Minha esposa parecia estar do meu lado até que eu disse que ia chamar a polícia. De repente, tudo mudou. Ela começou a implorar para eu deixar para lá e até sugeriu que eu simplesmente começasse uma nova coleção. Mas eu não podia aceitar isso. Muitas dessas chaves não eram apenas caras, mas insubstituíveis. Passei 10 anos construindo essa coleção. Mesmo assim, minha esposa continuava brigando comigo e dizendo para eu esquecer o assunto. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes. No dia seguinte, ainda inconformado, decidi buscar ajuda online. Meu melhor amigo sugeriu que eu tentasse o Reddit. Já acompanhava as postagens há um tempo, então criar uma conta não foi difícil. Minha sogra já tinha causado muitos problemas no passado, mas essa foi a primeira vez que soube que ela roubou algo de nós. Eu precisava de ajuda, então pedi conselhos aqui. As respostas foram diretas e me fizeram perceber uma coisa: eu era o único mantendo meu casamento de pé. E nada jamais melhoraria se minha esposa não estivesse do meu lado nem quando a própria mãe roubava algo insubstituível para mim. Agora, respondendo algumas perguntas frequentes. Como minha sogra entrou na casa? Minha esposa deu uma chave para ela por conta própria quando nos mudamos. Por que tenho câmeras de segurança na sala? Sério, você não teria se tivesse algo valioso exposto ali? Minha sogra usa drogas? Não faço ideia. Ela sempre foi louca assim. Ela já roubou de nós antes? Pelo que pude verificar, não. Mas agora, honestamente, começo a duvidar. Que celular minha sogra comprou? Não faço ideia, mas provavelmente um dos mais baratos, considerando o dinheiro que conseguiu vendendo minhas coisas. A menos que esteja pagando parcelado. Minha esposa já usou meu dinheiro para agradar a mãe antes? Sim. Temos contas separadas, mas também uma conta conjunta para pagar as contas da casa, então ela não é usada para poupança. Em 2 anos de casamento, isso aconteceu cerca de 5 vezes. Sempre que minha esposa pegava dinheiro da conta conjunta para a mãe, ela devolvia no próximo pagamento. Mas, olhando para trás, acho que só fazia isso porque sabia que eu nunca deixaria passar.
Ela sempre ficava com atitude comigo por alguns dias depois. Eu estava vivendo uma névoa de casamento antes, mas toda essa situação me fez acordar. Já protegi meu crédito. Sim. Mas não acho que minha esposa ou minha sogra seriam tão estúpidas de tentar algo assim depois do que aconteceu. Depois que minha sogra foi presa recentemente, recuperei minha coleção e escondi em um lugar que nem minha esposa nem minha sogra sabem onde fica. Vou dar mais detalhes em um post amanhã. Edit, como muita gente está perguntando. Sim, chamei a polícia. Sim, minha sogra foi presa. Sim, minha esposa está prestes a virar ex-esposa. E sim, estou tomando muitas precauções no momento. Atualização 1. Voltando ao que aconteceu naquele dia. A polícia chegou e registrou meu depoimento cerca de 1 hora depois que liguei para a linha de emergência não prioritária. Eu já tinha as gravações das câmeras de segurança e toda a documentação da minha coleção prontas. Além disso, fiz questão de pegar algumas mensagens de texto para incriminar minha sogra. Eu queria o máximo de evidências possível para que ela não pudesse mentir para a polícia. Quando mandei uma mensagem exigindo que ela devolvesse minha coleção, ela simplesmente riu e disse que nem pensar. Ainda debochou de mim, dizendo que me achava um genro patético e que minha coleção de chaves era cafona. Então, pedi pelo menos que me dissesse em qual loja de penhores vendeu as chaves, para que eu pudesse comprá-las de volta, e quanto pagaram por elas. A idiota confessou tudo na hora, com prazer, por mensagem de texto. Ou seja, antes mesmo de a polícia chegar, eu já tinha tudo o que precisava contra ela. Os policiais levaram o caso muito mais a sério do que eu esperava. Eu tinha medo de que eles chamassem isso de questão civil, já que a ladra era minha sogra e tinha uma chave da casa. Mas, para minha surpresa, logo prenderam minha sogra. Depois, foram até a loja de penhores antes que fechasse e recuperaram minha coleção. 2 dias depois, a polícia me devolveu tudo, e agora guardei minha coleção em um local seguro onde ninguém pode mexer. A loja de penhores praticamente entregou a coleção inteira para os policiais na mesma hora, como se fosse uma batata quente. Claro, examinei cada chave importante assim que as recuperei. Pelo que pude ver, todas estavam lá. Aquilo foi um grande alívio. Tirei alguns dias do trabalho e mal dormi por 2 dias seguidos por causa desse pesadelo. Além disso, o armário que minha sogra arrombou está completamente destruído. Ela detonou as portas e a fechadura para abrir. Felizmente, não era uma peça antiga, apenas algo que comprei usado por $50. Então, mais cedo ou mais tarde, vou jogá-lo no lixo. Pelo que vi nas mensagens dela, minha sogra vendeu minha coleção inteira para a loja de penhores por incríveis $300. $300! Isso por uma coleção de centenas de chaves antigas, no valor estimado entre $2 e $3 mil. Esse número baixo me atingiu como um soco no estômago. Muito provavelmente, o dono da loja sabia o valor real da coleção. Afinal, dinheiro é dinheiro, ainda mais quando uma velhinha burra entra com uma caixa cheia de coisas valiosas. Alguém mais ouviu a risada do Sr. Seriguejo na cabeça agora? Enfim, minha sogra deveria arcar com a restituição do valor para a loja. Mas, ao invés disso, minha esposa usou o nosso dinheiro conjunto para pagar a loja de volta. Pelo que o dono da loja me contou, minha sogra inventou que a coleção pertencia ao seu falecido marido e que estava cansada de vê-la guardada sem uso. E eles acreditaram. Só que, para deixar claro, minha sogra não é viúva. O ex-marido dela se divorciou dela e foi embora do estado há uns 15 anos. Hoje, ela vive de previdência social e vale alimentação. Ela também faz vendas de garagem a cada poucos meses e, com frequência, nos pedia latinhas de refrigerante e cerveja para ficar com o dinheiro da reciclagem. Além disso, não dirige. Anda por aí num patinete elétrico que puxa um reboque de bicicleta. O mais absurdo é que minha sogra não deveria ter problemas financeiros. A casa onde mora já está quitada há anos. Mas, como gasta mais do que pode todo mês, sempre conta com minha esposa para cobrir o que falta. Quando minha esposa chegou em casa, tivemos uma briga feia. Ela ficou furiosa por eu ter mandado prender a mãe dela. Mas eu disse que já estava farto de vê-la passando pano para aquela mulher tóxica. Disse que iria trocar as fechaduras imediatamente e banir minha sogra da nossa casa. Também deixei claro que ou fazíamos terapia de casal ou eu consultaria um advogado para discutir separação. Achei que minha esposa fosse implorar para que eu não fizesse isso. Mas, em vez disso, ela me chamou de horrível, arrumou uma mala e saiu para se hospedar num motel. Eu apenas sentei no sofá e a deixei ir.
Ela olhou várias vezes como se esperasse que eu pedisse para ela ficar. Mas eu não disse nada. Na manhã seguinte, ela me mandou uma mensagem dizendo que ia pagar a fiança da mãe e queria que eu transferisse o dinheiro para isso, já que eu fui o responsável por fazer a polícia prendê-la. Quando respondi que não, tudo o que recebi de volta foi um uau, cheio de sarcasmo. E nada mais. Pouco tempo depois, tive um mau pressentimento e fui checar o saldo da nossa conta conjunta. Minha esposa tinha sacado uma quantia enorme. Não sabia se tudo aquilo era apenas para a fiança. Então, liguei para a loja de penhores. Mais tarde, o dono confirmou que minha esposa tinha passado lá e devolvido os $300 que a mãe recebeu pelas chaves. Ele também estava muito irritado e disse que nunca mais queria ver nenhum de nós na loja dele. Eu entendi a raiva dele. E, estranhamente, tivemos uma conversa longa. No fim, ele percebeu que eu não fazia parte da loucura. Tentei ligar e mandar mensagens para minha esposa por horas. Mas ela não respondeu. À noite, decidi procurá-la. Eu sabia em qual motel ela provavelmente estava. E acertei. Era barato e perto de casa. Achei o carro dela no estacionamento e, em pouco tempo, descobri o quarto. Quando abriu a porta, ficou chocada ao me ver. Confrontei-a sobre o dinheiro que retirou da nossa conta. E ela simplesmente disse que, como eu me recusava a pagar a fiança da mãe dela, arranjou o dinheiro de outra forma. Depois, com um sorriso arrogante, disse que não devolveria aquele dinheiro à conta conjunta. Antes de bater a porta na minha cara, ainda me olhou com um ar de bem feito. Isso é seu karma. Pelo tom de voz e a expressão, me lembrou adolescentes mimadas quando conseguem o que querem. Aquilo me deixou realmente irritado. Eu já sabia que meu casamento estava acabado. Mas, naquela noite, a ficha caiu de vez. Passei um bom tempo jogando videogame e tomando refrigerante, pensando no meu futuro. A casa onde moramos é alugada. Então, não vou renovar meu contrato e já comecei a procurar um apartamento. O contrato atual termina em março, mas talvez eu saia antes, dependendo de quando encontrar um lugar. Felizmente, não temos filhos. No dia seguinte, troquei as fechaduras da casa, retirei todo o meu dinheiro da conta conjunta e cancelei todos os pagamentos automáticos dela. Peguei apenas o dinheiro que eu mesmo havia depositado, deixando o saldo mínimo exigido no banco. Ou seja, agora o custo da fiança e o dinheiro da loja de penhores saíram completamente do bolso da minha esposa. Acho que ela ainda não percebeu. Mas logo vai. Já consultei 2 advogados de divórcio e escolhi o segundo. O primeiro parecia estar ali apenas pelo dinheiro. Em breve, minha esposa receberá os papéis do divórcio. Eu amava minha esposa. Mas está claro que ela nunca me amou. Agora, ela pode ficar com a mãe ladra e acumuladora dela. Temos rendas praticamente iguais, então vou lutar por um divórcio sem pensão ou divisão de bens. Minha esposa nunca quis um marido. Ela queria um plano de seguro. E eu não vou mudar de ideia. Edit, sim, pedi autorização ao proprietário para trocar as fechaduras. Ele apoiou totalmente quando soube do que aconteceu. Só precisei enviar uma cópia da nova chave para ele. Ele também nunca mais quer minha sogra na casa. Atualização 2. Só porque achei a situação meio engraçada, a partir de agora, vou me referir a minha esposa como Vifei com frequência. Também sei que parece que estou postando muito rápido, mas lembrem-se, isso começou há cerca de 10 dias, e eu não perdi tempo começando o processo de divórcio. Peço desculpas pelo tamanho desse post, mas não consegui mantê-lo curto. Na verdade, não demorou muito para eu encontrar e contratar um advogado de divórcio, e sim, ela é mulher. E ela parece ser muito boa no que faz. Perguntou algumas vezes se eu estava realmente certo de que queria seguir com isso, mas assim que expliquei toda a minha história e mostrei as evidências, ela concordou comigo e disse que deveríamos começar o mais rápido possível. Então, ela colocou as coisas em movimento. Ah, esse divórcio vai me custar caro, mas não me importo. Vou reconstruir minha poupança depois, como um homem livre. Eu nem queria alugar a casa em que estou morando agora. Foi minha esposa quem insistiu nisso. Eu teria ficado feliz em continuar no nosso antigo apartamento até podermos realmente comprar uma casa juntos, mas, obviamente, isso nunca vai acontecer. Vou pagar muito menos por um apartamento depois que a separação acontecer. Minha esposa passou um tempo em um motel barato depois que pagou a fiança da mãe, e até ameaçou me chamar a polícia quando fui vê-la lá. Eu troquei as fechaduras com a permissão do meu proprietário enquanto minha esposa ainda estava fora e mandei uma mensagem para ela avisando que eu já havia feito isso.
Mas acho que ela nem se deu ao trabalho de olhar, porque nunca respondeu. Quando ela voltou para casa, começou a bater na porta e gritar para eu deixá-la entrar. Eu apenas observei pela câmera da campainha e deixei ela se esgoelar por um tempo. Quando finalmente pegou o celular para me ligar, eu já estava indo para casa depois de ter jantado com meu melhor amigo. Na hora, mencionei a mensagem que ela não havia se dado ao trabalho de ler. Quando cheguei em casa para deixá-la entrar, ela estava com as bochechas inchadas, os olhos vermelhos e um olhar indignado. Eu tinha uma nova chave pronta e disse a ela que, se ela desse outra cópia para a mãe dela, eu avisaria o nosso proprietário, já que ele já estava muito irritado por ela ter dado uma chave à mãe. Não sei o que ele poderia fazer, mas foi o suficiente para ela se acalmar por um tempo. Além disso, não vou morar aqui por muito mais tempo mesmo. Minha sogra ainda acredita que não fez nada de errado e se faz de vítima para minha esposa toda vez que pode. Ela não pode mais vir aqui, por motivos óbvios, e fui chamado de monstro várias vezes por ela e pela minha esposa. Nunca fiquei tão feliz por minha sogra não ter amigos, porque eu sei que se tivesse, ela estaria contando a versão dela da história e me pintando como vilão. Ela foi informada de quanto minha coleção de chaves vale e quais acusações criminais ela poderia enfrentar. Apesar de minha coleção ter sido devolvida intacta, talvez as acusações sejam mais leves. Eu gostaria de acreditar que ela receberá uma punição justa, mas não conto muito com o sistema para lidar com manipuladores como ela. Como mencionei no post anterior, minha esposa também pagou a fiança da mãe dela e reembolsou a loja de penhores com dinheiro da nossa conta conjunta. Ela, com um sorriso de satisfação, me disse que não devolveria o dinheiro. Basicamente, foi uma jogada de poder terrível e a única maneira que ela encontrou para tentar colocar todo o custo em cima de mim. Desde então, retirei todo o dinheiro da conta e parei todos os pagamentos futuros, para que ela não gastasse mais o meu dinheiro também. E também mudei minhas senhas para praticamente tudo. Minha esposa surtou quando, alguns dias atrás, verificou a conta e percebeu que o dinheiro que ela usou para pagar a fiança da mãe e reembolsar a loja de penhores saiu tudo do bolso dela. Agora não há mais acesso ao meu dinheiro para ela complementar o dela. Eu simplesmente ignorei o escândalo dela e fui para o escritório de casa, onde me distraí assistindo anime no meu computador. Ela bateu na porta por um tempo, exigindo que eu conversasse com ela. Eu apenas fiquei quieto e coloquei os fones de ouvido. Minha esposa tem exigido repetidamente que eu retire as acusações contra a mãe dela e até disse que, se eu realmente a amasse, eu não só pararia com tudo isso, mas também cobriria os custos. Quando continuei recusando, ela se mudou para o quarto de hóspedes. Primeiro, tentou me expulsar do quarto principal, mas deixei claro que não vou abrir mão do quarto principal sendo que ela é a culpada por tudo isso. Ela tentou tirar minhas coisas de lá, mas eu a bloqueei, apontando o dedo para o rosto dela e dizendo não, como se estivesse falando com um cachorro. Ela acabou chorando e dizendo que eu estava a desrespeitando, mas eu não me importei. E para mais uma mentira dela, ela admitiu, só por despeito, que até o momento em que essa bagunça começou, ela estava planejando deixar a mãe morar com a gente em tempo integral, por causa do estado da casa acumuladora dela. Ela se vangloriou dizendo que ia simplesmente mover a mãe para dentro enquanto eu estivesse trabalhando. Eu lhe disse que nós deveríamos ser parceiros iguais e que estava cansado de decisões unilaterais. Enquanto eu pagar 50% do aluguel, a mãe dela não vai morar aqui, e se ela tentar, eu vou jogar as coisas dela fora imediatamente. Minha esposa parecia que ia explodir e saiu para beber e fazer uma ligação alta para a mãe na cozinha. Eu comecei a retirar as coisas dela do quarto principal e deixei tudo na outra sala. Também coloquei uma nova fechadura na porta do quarto principal. Fiz minha esposa ser notificada com os papéis do divórcio no trabalho, o que ela disse ter sido muito constrangedor na frente dos colegas. Quando chegou em casa, surtou de novo. Parece que ela não levou minhas ameaças de divórcio a sério até que os papéis estavam realmente em suas mãos. Ela disse que eu não podia fazer isso, mas eu lhe disse que já estava satisfeito com a minha decisão. Ela deixou claro onde está. Eu aprendi uma frase interessante online: quando as pessoas te mostram quem elas realmente são, acredite nelas. E ela está me mostrando quem realmente é. E não é a mulher de quem me apaixonei. Essa mulher desapareceu e foi substituída por uma menina mimada, que se recusa a agir de acordo com sua idade. Depois de nos casarmos, isso ficou bem claro. Acho que ela nunca me amou de verdade, apenas o meu bolso. Não posso continuar casado com uma mulher que me enganou para me casar com ela. Então ela começou a gritar que não era uma interesseira, e eu perguntei a ela, se eu tivesse feito as mesmas coisas com você, teria continuado casada comigo?
Ela tentou negar, olhou ao redor como se estivesse procurando uma resposta melhor, mas logo começou a fazer gaslighting, como sempre. Eu não aceitei. Eu disse ali mesmo que não vou renovar o contrato da casa com ela, porque não quero viver com uma mulher infantil e que eu não posso confiar. Se ela quiser ficar com a casa, pode tentar fazer um novo contrato de aluguel, mas, quando eu for embora, a mãe dela vai para a rua. Foi aí que começou o verdadeiro choro. Ela disse que estava destruindo nossa família e eu respondi: que família? E apontei como não temos filhos e como a mãe dela é mais importante do que eu. Não temos família. Depois, simplesmente saí e deixei ela chorando na sala. Agora, ela me dá o tratamento do silêncio total e não consegue me olhar nos olhos. Estou até gostando disso, o que parece só a deixa mais irritada. Como um bônus, avisei ao meu atual proprietário sobre a intenção de minha esposa de mover a mãe para casa. Dei a ele todos os detalhes sobre o estado da casa acumuladora da minha sogra e como minha esposa é uma menina mimada e mentirosa. Ele me agradeceu por avisar e agora não vai permitir que minha esposa renove o contrato sozinha. Se ela tentar, vai anunciar a casa em breve. Minha esposa ainda não sabe disso, mas provavelmente só conseguiria pagar a casa com a ajuda da mãe. Ah, uma última coisa. Ontem alguém me avisou para tirar meu nome da conta conjunta, para que eu não fosse responsável por qualquer débito. Eu tomei isso como conselho e fui ao banco. Foi rápido, apenas alguns minutos. Agora, o banco me confirmou que minha esposa provavelmente foi avisada, mas isso não importa. Ela está ignorando tudo. Edit 1. Eu não sei se as regras são as mesmas em todos os lugares, mas o banco não teve problema em remover meu nome da conta como consignatário quando eu pedi. Não havia dívidas na conta e o saldo estava bem acima do mínimo exigido. O banco provavelmente avisou minha esposa, mas ela ainda não percebeu. Não importa, pois ela não está falando comigo. Edit 2. Vi alguns comentários apontando que foi desnecessário eu mencionar que meu advogado é mulher. Olhando para trás, percebo que escrevi isso de forma um pouco imatura, só estava muito empolgado com a ajuda rápida dela. Não tenho desculpas, mas agora farei questão de me expressar de forma mais respeitosa sobre ela daqui em diante. Atualização 3. Deixe-me esclarecer alguns detalhes. Fui chamado de condescendente várias vezes, de distorcer as coisas, agir como um idiota, etc. Bem, além de como fiquei muito irritado com tudo isso, vou contar a porcaria que tive que enfrentar antes de vir para o Reddit. Minha esposa costumava ser muito diferente comigo. Durante os 3 anos em que estivemos juntos antes de nos casarmos, ela era carinhosa. Repreendia regularmente a mãe dela quando ela fazia algo errado e nunca esperava que eu ajudasse a mãe dela com nada. Ela agia como se fosse perfeita perto de mim. Sua mãe também era muito mais gentil e mais pedindo desculpas para mim, antes de eu me casar com sua filha. Acredite ou não, ela era uma senhora até meio doce, exceto por ser acumuladora. Eu costumava ser muito simpático com ela e até esperava que ela melhorasse. Mas as coisas só pioraram depois que fizemos os votos. Assim que voltamos da lua de mel, minha esposa e minha sogra estavam muito diferentes. As coisas passaram a ser muito do jeito delas ou nada, e eu era tratado como vilão por ela e pela mãe dela, só por ter uma opinião diferente sobre alguma coisa. Elas se uniam contra mim sempre que queriam me fazer de errado em algo. Minha esposa se transformou em uma total mimada e começou a agir como uma adolescente rebelde. Dentro de casa, nossa vida sexual também morreu. Em parte, porque eu tenho enxaquecas, mas também porque ela nunca estava no clima. Ficamos sem intimidade por 4 meses, antes mesmo de eu vir aqui no Reddit. Eu tenho uma libido mais baixa, então isso não me incomodava tanto, mas ela raramente tomava a iniciativa, a não ser quando tinha algo para comemorar. Minha esposa continuava sendo outra pessoa na frente dos outros. Ela só tirava a máscara em casa, depois que me prendeu nesse casamento. Já expliquei a atitude arrogante dela comigo, quando usou nossa conta conjunta para pagar a fiança da mãe e reembolsar a loja de penhores. E depois agiu como se aquele dinheiro saísse da minha metade da conta. E sobre a atitude debochada dela ao admitir que estava planejando fazer a mãe dela morar conosco, sem perguntar se eu achava isso certo. Eu não aguento mais. Ela sempre tomava decisões sozinha sobre tantas coisas nesses últimos anos, até dar uma chave extra da casa para a mãe, o que acabou resultando no roubo da minha coleção. Antes de minha sogra roubar minha coleção, eu só ficava quieto e aceitava o abuso de ambas, como o bom garoto que elas queriam que eu fosse. Por quê? Porque eu achava que estava apaixonado. Eu estava profundamente imerso em uma neblina de casamento, mas aí as pessoas aqui me tiraram disso.
Parece que estou casado com uma adolescente mimada, que quer me mandar calar a boca se eu quiser ter uma conversa franca sobre qualquer coisa. A não ser que estejamos em público, aí tudo bem. Eu sei que esse comportamento foi profundamente enraizado nela pela mãe, mas ela recusou qualquer tipo de aconselhamento. Se ela tivesse aceitado, e acreditado que o conselheiro estaria do lado dela, eu saberia que ela precisaria de ajuda. Mas o jeito como ela age me diz que ela sabe exatamente o que está fazendo e não se importa. Eu nem queria morar nessa casa, mas minha esposa fez disso uma questão para morrer. Eu queria economizar, para que pudéssemos realmente comprar uma casa em alguns anos, mas ela queria acompanhar os outros e a distância da mãe dela não era um fator. Nosso antigo apartamento era mais perto da mãe dela. Minha esposa simplesmente queria a casa e praticamente disse que aconteceria, quer eu gostasse ou não. Claro, o espaço extra era bom, mas eu tive que comprar a maior parte dos móveis novos. Estou infeliz aqui, e é por isso que fiquei tão irritado. Muitos aqui acham que estou indo com tudo, queimando tudo ao meu redor. Eu não estou. Na verdade, poderia ter feito bem pior. Tudo que eu quero é sair dessa casa e desse casamento. Eu me arrependo de ter feito minha esposa ser notificada no trabalho. Isso foi longe demais, mas é uma das poucas coisas que me arrependo nessa situação. E por favor, não culpe isso no meu advogado. Essa decisão foi toda minha. Eu queria uma revanche e tomei uma decisão errada, mas não posso desfazê-la agora que já foi feita. Minha esposa ainda está me dando o tratamento do silêncio, e nós estamos agindo totalmente indiferentes um com o outro. Eu ficaria completamente bem se permanecêssemos assim até eu poder sair. Edit 1. Eu não sei se as regras são as mesmas em todos os lugares, mas o banco não teve problema em remover meu nome da conta como consignatário quando eu pedi. Não havia dívidas na conta e o saldo estava bem acima do mínimo exigido. O banco provavelmente avisou minha esposa, mas ela ainda não percebeu. Não importa, pois ela não está falando comigo. Edit 2. Vi alguns comentários apontando que foi desnecessário eu mencionar que meu advogado é mulher. Olhando para trás, percebo que escrevi isso de forma um pouco imatura, só estava muito empolgado com a ajuda rápida dela. Não tenho desculpas, mas agora farei questão de me expressar de forma mais respeitosa sobre ela daqui em diante. Atualização 4. O fato de isso ter sido previsto tão bem por tantas pessoas aqui é meio assustador, mas parece só provar o quão grande é o estereótipo que minha esposa se encaixa. Depois de cerca de uma semana de tratamento do silêncio por parte dela, minha esposa não aguentou mais e começou a me bombardear de amor. Ela até tentou fazer o meu jantar e me embebedar. Enquanto ela estava cozinhando, eu disse a ela que não tocaria em nada que ela fizesse, primeiro porque ela é uma péssima cozinheira e, em segundo, porque eu não confio nela para não colocar algo na comida. Ela fez hambúrgueres mal passados, e eu não toquei neles nem no álcool que ela me ofereceu. Quero dizer, a cerveja já estava aberta. Ela chorou e disse que eu estava sendo cruel por não comer a comida dela, e eu, friamente, disse que era porque eu não posso mais confiar nela. Ela retrucou que não era como se ela tivesse me traído ou algo assim. Eu respondi que, de certa forma, ela poderia até ter me traído, já que sempre colocou a mãe dela em primeiro lugar, mais do que a mim, o homem com quem se casou. Não dá para manter um casamento tratando o cônjuge como secundário. Minha esposa mudou de assunto e começou a chorar novamente, implorando que, se eu parasse com o divórcio, poderíamos fazer a terapia de casal que eu sempre quis, e ela nunca mais tentaria fazer a mãe dela morar conosco. Eu disse que já era tarde demais, ela teve a chance e a desperdiçou de forma feia. Ela já deixou claro onde sempre estará. Nos últimos 2 anos, ela não fez nenhum esforço para melhorar e só agiu de forma mais gentil em público. Por que eu iria querer continuar em um relacionamento tão tóxico? Ela teve que responder com a verdade, e admitiu que provavelmente teria me deixado se eu tivesse feito a mesma coisa com ela. Mas ainda assim continuou tentando me convencer a não me divorciar, dizendo que poderíamos resolver tudo. Eu precisei simplesmente sair e ir para o escritório novamente. Minha esposa não parou e até tentou iniciar a intimidade várias vezes. Ela andava pela casa de lingerie o tempo todo, até minha favorita, de avental de renda e mais nada. Ela não fazia isso por mim desde a nossa lua de mel, mesmo quando eu pedia. Ela tentava me tocar, passando os dedos pelo meu cabelo e se ajoelhando para tentar me seduzir. Eu não cedi e fiquei firme. Ela acabou me fazendo uma das clássicas perguntas de gaslighting: eu não sou boa o suficiente? Eu disse que ela costumava ser, mas que eu simplesmente não a vejo mais dessa forma. Ela me deixou sozinho e foi para a garrafa depois que eu disse isso, e acabou vomitando na cozinha.
Eu não duvido que ela tente me manipular ou até tentar me colocar em uma armadilha de bebês, ou me incriminar nesse ponto. Eu até tranquei a porta quando durmo e instalei uma câmera escondida no quarto. Eu quero sair dessa casa, mas não posso ainda, até conseguir me mudar para meu novo lugar. Minha esposa, depois de tudo isso, ainda insistiu enquanto chorava, quando nada estava funcionando comigo. Ela implorou novamente para que eu não seguisse com a separação e o divórcio, mas eu já encontrei um apartamento que estará disponível em algum momento entre o começo e o meio de março. Já notifiquei todas as empresas de utilidade sobre a mudança, e agora minha esposa está surtando ainda mais, porque ela tem que encontrar um apartamento para ela imediatamente. Eu realmente não me importo onde ela vai acabar, estou apenas feliz que logo estarei livre dessa casa. Também me certifiquei de não dizer a ela onde fica o meu novo apartamento, e ela já tentou arrancar essa informação de mim 3 vezes. Assim que o apartamento estiver pronto, começarei a mudar minhas coisas. Vou levar a cama do quarto de hóspedes quando eu for. Afinal, eu paguei por ela, e vai ser mais fácil de mover, pois é uma cama queen size, enquanto a do quarto principal é king. Eu sou um dorminhoco leve, então ter uma cama confortável é essencial. Minha esposa pode ficar com a maior parte dos móveis. Ela pode ou deixá-los para o próximo inquilino ou vender. Eu não me importo mais. O apartamento para onde vou é de um quarto, o inquilino anterior o deixou em um estado deplorável, então precisa de algumas reformas, mas escolhi aquele especificamente porque, além de o aluguel ser muito mais barato que a casa, ficarei muito mais perto do meu trabalho. Posso até ir de bicicleta ou caminhar até o trabalho de lá. E quem sabe, eu nem ando de bicicleta há anos porque nunca consegui que minha esposa fizesse isso também. Mais uma coisa que ela me impediu de fazer. Então, quando eu me mudar, uma das primeiras coisas que farei é comprar uma bicicleta. Edit para esclarecer, minha esposa é a única que tem bebido. Eu já evito há um tempo. Atualização 5. A todos que têm sido solidários com minha situação, eu agradeço profundamente. Foi o conselho de muitos de vocês que me ajudou a passar por isso. Aos que continuam dizendo que eu sou um idiota, ou fazendo algum comentário depreciativo sobre o fato de eu ter pedido divórcio, que estou cometendo um erro gigante, ou que minha esposa me ama e eu deveria dar uma segunda chance, por favor, calem a boca. Nenhum de vocês viveu com essa mulher ou com a mãe dela. Ambas eram pessoas muito diferentes antes de eu me casar com minha esposa. Vocês só me julgaram pelo comportamento bombardeador de amor dela no meu último post, mas ela é uma atriz talentosa. Ela passou 3 anos atuando, depois tirou a máscara assim que me prendeu no altar, para um casamento que era mais para a conveniência dela. Então, todo aquele bombardeio de amor foi apenas um ato. Ela não me ama. Ela ama a segurança financeira de ser casada comigo. Ela amava me mandar fazer o que queria com o meu dinheiro. Ela fez da casa que estamos alugando uma questão de vida ou morte. Praticamente me mandou comprar todos os móveis novos. E minha sogra estava constantemente testando os limites para ver o que poderia me fazer fazer. Ela praticamente me mandou comprar um celular novo para ela, como uma jogada de poder, e então surtou quando eu recusei. Depois roubou e vendeu minha coleção para conseguir esse novo celular, como uma tentativa estúpida de vingança, que deu muito errado para ela. E aos que estão me chamando de estúpido por ter pedido divórcio ou por ter mandado minha sogra para a prisão por causa de algumas chaves antigas, realmente, podem calar a boca. Isso não foi apenas sobre as chaves. Foi só a gota d'água. Essas chaves não são sem valor. Claro, elas não têm o valor de uma joia antiga, mas algumas dessas chaves são realmente valiosas, valendo centenas por si só, e quanto mais chaves da mesma marca, como as de sargentos e de ferrovias, mais o valor delas se acumula. Não é uma coleção sem valor. E mesmo que fosse, não importaria, porque tem valor para mim. E para todos que estão chateados comigo por eu usar demais a palavra vifei, eu entendo, mas simplesmente chamar minha esposa de vifei não me soa mais certo, porque essa mulher é só minha esposa no papel agora. Também nunca chamei minha esposa de vifei pessoalmente, isso é exclusivo para o Reddit. Talvez eu substitua vifei por esposa ou algo do tipo depois, mas a separação só começa quando eu me mudar. E chamar ela de Vifei não é nem de perto tão ruim quanto os apelidos que outras pessoas criaram para seus ex-parceiros ou sogras nesse site. Eu até fiquei tentado a chamar minha sogra de algo como Grabi Gabi e minha esposa de algo como Menina da Mamãe ou Mini Mia, mas eu não fiz. Eu só disse Vifei, que me parece bem menos ofensivo do que qualquer um desses outros nomes, e ainda fica claro de quem estou falando. Eu concordo que usei demais a palavra, mas passe por tudo que passei com ela, e talvez você também tenha vontade de dizer algo parecido.
Me perguntaram se eu já tive vários relacionamentos fracassados no passado. Desculpe desapontar, mas não. Minha esposa foi minha primeira. Nos conhecemos em um encontro às cegas organizado por amigos. Ela foi meu primeiro encontro, minha primeira namorada, a primeira pessoa com quem segurei as mãos, o primeiro beijo, a primeira pessoa com quem fui para a cama. Ela admitiu ter tido 2 ex-namorados com quem foi íntima, e eu não tive nenhum problema com isso. Eu me apaixonei e nós começamos a morar juntos depois de 2 anos de namoro. Eu pedi ela em casamento e nos casamos no 3º ano. Mas logo depois da lua de mel, a máscara dela caiu. Ela se tornou exigente, controladora, sempre parecia colocar a mãe dela em primeiro lugar e agia como uma adolescente mimada em casa. Eu tentei várias vezes ter uma conversa sincera com ela sobre várias coisas, mas basicamente só recebi o "fala com a mão", pois ela sempre me ignorava. A coisa ficou do jeito dela ou nada, então eu escolhi o nada. Agora, para aqueles que estão se perguntando sobre o caso contra minha sogra, ele ainda está em aberto. E mesmo que eu quisesse retirar as acusações, o que não quero, minha sogra vendeu propriedade roubada, então provavelmente vou vê-la no tribunal em alguns meses. Minha sogra não se atreveu a se aproximar da casa desde que aprendi. Eu coloquei mais câmeras escondidas, uma no quarto onde durmo e a outra no escritório onde passo a maior parte do tempo. Também reposicionei a câmera da sala de estar. Eu não cozinhei nada em casa desde que minha esposa voltou do motel. Tenho sobrevivido basicamente com comida enlatada de supermercado, como saladas e frango assado. E só uso utensílios descartáveis de plástico. Também como bastante na casa do meu melhor amigo. Agora, algo novo que percebi: ninguém me perguntou o que meus amigos pensam sobre tudo isso. Bem, meu melhor amigo e sua esposa estão 100% do meu lado. Eles viram como minha esposa e minha sogra me trataram nos últimos 2 anos. Também tenho vários outros amigos, homens e mulheres, que sabem o que está acontecendo e estão do meu lado. Isso inclui até amigos em comum, que pararam de sair com minha esposa algum tempo atrás, depois de verem como ela realmente é. No entanto, todos eles não estão se envolvendo diretamente. Alguns queriam, mas eu não queria fazer meu problema se tornar o problema deles também. Só meu melhor amigo está um pouco mais envolvido, e além de me aconselhar a ir ao Reddit, ele tem me ajudado guardando minhas coisas até eu poder me mudar. Minha esposa parece ter alguns amigos do lado dela, mas ela só fala isso para mim. Eu não vi ou ouvi nada de nenhum deles, nem me sinto inclinado a espionar. Só se os macacos voadores se envolverem é que isso se tornará meu problema. Minha sogra não tem amigos, e até minha esposa confirma isso, então ela basicamente é a melhor amiga da mãe dela. Atualização 6. Decidi que não vou mais me referir à minha futura ex-esposa como Vifei. Isso já não me soa certo, então vou começar a chamá-la de Sex em vez disso. Alguns meses atrás, eu fiz uma denúncia anônima sobre minha sogra sendo uma acumuladora séria. Alguém aqui comentou que eu deveria denunciar o acúmulo de coisas na casa dela para o corpo de bombeiros. Naquele momento, eu decidi fazer isso porque estava com raiva e queria me vingar dela por ter roubado minha coleção e feito minha vida um inferno. Minha sogra estava acumulando coisas na casa dela desde que minha esposa era adolescente. A casa estava cheia até a borda de lixo podre e infestada por roedores. Eu realmente vi ratos lá. Fiz uma ligação para a cidade de um número que pesquisei no Google. No começo, achei que nada tivesse acontecido, pois as semanas se passaram e eu não soube de nada. Mas, pelo visto, alguém investigou, porque a casa da minha sogra passou por uma inspeção. A casa foi considerada em um estado muito pior do que eu imaginava. Não era apenas um sério risco de incêndio para ela e para tudo ao seu redor, estava infestada de roedores, também havia fios elétricos expostos, uma infiltração no teto que nunca foi consertada e causou danos graves à estrutura da casa, além de mofo negro. A parte externa da casa não parecia tão ruim, e a casa ficava em um bairro cheio de casas antigas parecidas, o que provavelmente foi o motivo de ninguém ter denunciado até eu fazer isso. Minha esposa descobriu que fui eu quem denunciou a mãe dela, por causa do tempo que passou até a inspeção acontecer. Quando ela chegou em casa, veio gritar comigo sobre tudo que a mãe dela havia dito que o inspetor encontrou, e como a mãe dela provavelmente perderia a casa agora. Mas era apenas uma questão de tempo até algo assim acontecer. Se eu não tivesse denunciado, alguém mais teria feito isso eventualmente. Ela gritou comigo, dizendo que eu era uma pessoa horrível e mentirosa. Eu perguntei se ela queria ser o pote ou a panela, então lembrei a ela de todas as razões pelas quais estávamos nos separando. Eu acabei perdendo a paciência e gritei de volta, dizendo que a forma como ela dava todo o apoio à mãe dela causou tudo isso.
A forma como ela se comportava como a mãe dela, roubando minha coleção irreplaciável de chaves, que eu levei uma década para construir, não se importando com isso, causou tudo isso. E sua decisão unilateral e comportamento mimado desde o dia em que nos casamos também foi um fator. Casais devem tomar decisões juntos, mas ela só tomava decisões por nós dois, sem sequer perguntar minha opinião. Então, eu tomei uma decisão unilateral pela primeira vez e denunciei o acúmulo da mãe dela, o que precisava ser feito, já que isso era um perigo para ela e para todos ao seu redor. Eu disse à minha esposa o motivo: estava exausto de sempre engolir tudo e deixar as coisas passarem, enquanto elas me tratavam como um vilão e pisavam em mim. A mãe dela não receberia mais nada de mim, e talvez ela não ficasse tão maluca se não estivesse morando em uma casa cheia de lixo podre, fezes de roedores e mofo negro. Minha esposa saiu de casa, chorando e xingando-me, e sim, eu sei que fui longe demais. Eu fui reduzido a ser tão mesquinho quanto ela. Fiz aquela ligação porque estava com raiva, mas não tinha escolha a não ser manter minha decisão. Depois que fiz a denúncia, minha sogra exigiu que minha esposa pagasse o custo de limpeza e restauração da casa, mas ela não podia pagar. Pelo que ouvi, minha sogra a atacou com suas exigências e disse para ela conseguir o dinheiro de qualquer maneira, até pedindo que eu pagasse, já que fui eu quem denunciou a casa. Ela ainda disse que me processaria, mas minha esposa explicou a ela que isso não funcionaria, porque a casa estava em péssimo estado. Lixo podre, fios expostos, infiltrações, mofo negro, ninguém deveria morar lá. Quando minha esposa tentou dizer à mãe que ela não poderia pagar pela limpeza e renovação da casa, minha sogra a atacou como um animal selvagem. Ela a bateu e arranhou várias vezes e tentou puxar o cabelo dela. Foi aí que aconteceu. Minha sogra teve um ataque cardíaco no local. Acho que o surto dela com a filha deve ter desencadeado isso. Minha esposa ligou para o 911 enquanto procurava por aspirina na casa, mas, quando a ajuda chegou, a mãe dela já tinha falecido. Minha esposa chegou em casa acompanhada de um policial, e estava absolutamente furiosa, gritando comigo sobre o que aconteceu com a mãe dela. Ela disse que tudo isso era minha culpa, e, em meio a todo aquele grito, eu descobri que a mãe dela tinha um problema cardíaco. Essa era a verdadeira razão pela qual ela estava recebendo auxílio por invalidez. O policial teve que me separar dela, e minha esposa caiu no sofá, chorando. Eu odiava minha sogra com paixão, mas eu não queria que ela morresse. Eu ainda me sinto culpado por isso. Pelo que o policial me disse, e o que minha esposa me contou, eu juntei a história e depois escrevi, mas não consegui postar na hora. Eu estava cheio de culpa e precisei de uma pausa séria do Reddit. Naquela noite, quando soube que minha sogra havia falecido, minha esposa finalmente conseguiu se acalmar o suficiente para falar com o policial, mais claramente sobre o que aconteceu, mas ela também ficou alternando entre culpar a si mesma e me culpando. Eu perguntei de longe porque nunca fui informado sobre o problema cardíaco da mãe dela, e ela gritou que isso não era da minha conta. Mas isso explica por que minha sogra sempre dramatizava, colocando a mão no peito e chorando várias vezes quando as coisas não saíam do jeito dela. Minha esposa acabou surtando no banheiro que ela havia usado desde que começamos a dormir separados. Ela pediu ao policial um momento sozinha, então simplesmente surtou depois de fechar a porta. Alguns minutos depois, ela saiu parecendo brava, mas calma, e me disse que eu teria que limpar a bagunça. Ela fez as malas novamente e saiu para o motel mais uma vez, dizendo que não voltaria a não ser para pegar suas coisas. Eu estava tão tomado pela culpa que mal consegui funcionar por dias. Tive que tirar uma licença do trabalho por causa do estresse e das enxaquecas. Passei basicamente 3 dias no sofá, tomando remédios, mas depois disso, consegui me recompor. Meus amigos todos disseram que isso não foi minha culpa. Eu não sabia e minha sogra estava maluca. De qualquer forma, o que está feito, e eu tenho que viver com isso. Infelizmente, há mais coisas que aconteceram, que vou contar em outro post. Atualização 7. As pessoas aqui que continuaram me dizendo para não me divorciar, que minha esposa me amava, etc., vocês não poderiam estar mais errados. Eu nem conseguia saber quem entre vocês eram trolls ou apenas tolos ingênuos, alguns até trouxeram religião para isso. Eu realmente não me importo com as opiniões religiosas de alguém sobre o divórcio, eles não são eu, não estão vivendo minha vida. Lembro de um exemplo antigo de um homem rico dizendo que sabe como é difícil pagar pela gasolina, quando ele dirige um carro de US$ 1 milhão. Ele não pode saber o que é a luta para pagar pela gasolina quando tem riqueza suficiente para comprar um carro absurdamente caro. Da mesma forma, ninguém pode afirmar que sabe o que eu passei com minha esposa só porque não moraram com ela ou com minha sogra.
Eles não sofreram nas mãos delas, então não tem razão válida para dizer que sabiam melhor. Também peço desculpas pela extensão deste post, mas há muita coisa a dizer. Edit. Só queria garantir que todos que estão lendo saibam que tudo isso aconteceu meses atrás. Eu dei uma pausa no Reddit por um tempo. Minha esposa basicamente admitiu na minha frente que ela se casou comigo pela segurança financeira. Então, sim, eu estava absolutamente certo. Ela passou anos me preparando para que pudesse me prender no casamento e me fazer de capacho. E sim, ela realmente planejava me prender com um filho também. Depois que iniciei o divórcio, eu confirmei isso, mas ela abandonou qualquer ato de querer salvar o casamento depois que sua mãe morreu. No meu último post, falei como denunciei o acúmulo de coisas na casa da minha sogra. A casa foi inspecionada e programada para ser condenada. Ela exigiu que minha esposa pagasse para consertar a casa, mas quando minha esposa disse que não podia pagar, a mãe dela surtou e morreu de um ataque cardíaco logo depois. Ela tinha uma condição cardíaca congênita da qual eu não sabia até depois dela morrer. Fui informado por anos de que ela estava recebendo benefícios por problemas mentais, mas na verdade ela tinha um coração fraco. Sua possível remoção da única casa em que ela morava há décadas a colocou em um estado de estresse que levou ao colapso de seu coração. Quando ela atacou sua filha por não poder financiar a restauração da casa, sim, eu ainda me sinto culpado pelo que aconteceu, mas isso está no passado agora. A casa da minha sogra foi derrubada, não sei exatamente quando, mas cerca de uma semana antes de fazer meu post anterior, fui até onde a casa dela estava e agora só há um terreno vazio. A casa provavelmente foi declarada um risco biológico ou algo assim. Não sei se minha esposa agora é dona do imóvel ou se foi vendida, não faço ideia. Não consigo imaginar minha esposa, que herdou praticamente nada de bom da casa acumulada da mãe dela. A casa estava em um estado tão ruim que eu até vi um rato correndo por cima do monte de lixo uma vez. Muitos dos comentários passados estavam certos sobre minha esposa, ela provavelmente estava tentando me empreender com comportamento de um bombardeio de amor. Alguns dias depois que ela foi para o motel, quando sua mãe morreu, fui ao banheiro que ela destruiu para limpá-lo. Ela o deixou em um estado bem ruim no dia em que saiu, após ter uma crise lá dentro, mas felizmente nada além de seus itens pessoais foi quebrado. Ela fez uma bagunça com um shampoo nas paredes, mas enquanto limpava, olhei na lata de lixo e encontrei uma garrafa de pílulas com suporte à fertilidade escrito no rótulo. Quando retirei a tampa da garrafa, o selo de papel estava rasgado. Eu pesquisei sobre isso e descobri que era um suplemento comum de fertilidade feminina, que qualquer um pode comprar online ou em lojas, sem necessidade de receita médica. Confrontei minha esposa quando ela veio pegar mais coisas dela. Ela admitiu que queria engravidar para que eu não me divorciasse dela, mas isso foi antes de sua mãe morrer. Depois disso, ela disse que nunca mais queria me tocar e fez escárnio quando eu disse que já me sentia assim com ela há um tempo. Nunca soube se minha ex colocou algo na comida ou na cerveja que tentou me servir, embora eu tenha revistado a casa de cima a baixo em busca de pistas e não encontrei nada. Ela pode apenas ter querido me embebedar. Eu não sei como expressar o quanto estou aliviado por não ter tido um filho com essa mulher. Eu não fui ao funeral da minha sogra, embora não quisesse ir. Minha esposa me disse especificamente que não queria que eu fosse, e eu respondi que entendi o motivo, mas depois minha esposa fez um post online dizendo que estava furiosa porque quase ninguém da família dela apareceu, nem mesmo o pai dela. Ela mentiu dizendo que eu fui convidado, mas recusei a convite, o que era claramente falso, e eu tinha capturas de tela das nossas mensagens provando isso. Quando minha esposa saiu de casa depois que a mãe dela morreu, ela foi para um motel para uma estadia mais longa enquanto retirava suas coisas, aos poucos, para um depósito ou para a casa de um amigo. Não sei, pois não ajudei. Fiquei sabendo pelos amigos que ela encontrou um apartamento tipo estúdio, mas odiava viver em um espaço tão pequeno, depois de ter morado em uma casa. Ela também foi vista parecendo miserável na lavanderia local. Nosso antigo senhorio concordou em ficar com os móveis extras que nenhum de nós poderia levar, já que os novos inquilinos estavam felizes em usá-los. Muitos de vocês pensaram que ela faria isso, mas minha esposa, que não tentou sabotar a casa de forma alguma, exceto pela crise no banheiro, se recusou teimosamente a ajudar a pagar por um serviço de limpeza. Ela deixou bem claro que estava fazendo isso apesar de mim, então, ao invés de perder tempo brigando com ela sobre isso, eu contratei uma equipe de limpeza e deixei a casa impecável. Consegui meu depósito de segurança de volta, sem problemas. Mais tarde, eu comprei uma bicicleta usada aqui em Rideland e comecei a andar novamente. A bicicleta tem um banco substituído, mas é original de fábrica em outros aspectos. Eu só pedalo um pouco de cada vez agora, 1 ou 2 vezes por semana no máximo.
Eu simplesmente não tenho mais a paixão que tinha antes, mas gosto das pequenas viagens pela cidade. E, embora eu possa ir de bicicleta para o trabalho, os muitos alertas que recebi de pessoas aqui dizendo que isso era uma má ideia me fizeram reconsiderar. Também soube que um amigo de um amigo foi atropelado por um carro enquanto andava de bicicleta alguns meses atrás, então agora só ando de hobby e não mais para o trabalho. Meu melhor amigo às vezes me acompanha. Ele tem uma MTB Mongoose vermelha que ele trouxe de volta para a vida, só precisava de pneus, então coloquei alguns e fiz uma manutenção nela. Depois, fomos para as trilhas de bicicleta. A bicicleta dele tem marchas, mas é muito mais pesada que a minha, que é de uma marcha só e bem ágil. Então, acaba se equilibrando. Depois do funeral da mãe dela, minha esposa entrou em um modo de ódio total. Começou a falar mal de mim nas redes sociais e contou várias mentiras sobre mim, porque me viu como responsável pelo que aconteceu com a mãe dela. Ela alegou que eu fui fisicamente, emocionalmente e financeiramente abusivo, o que não foi o caso. Se alguém foi abusivo, foi ela comigo. Ela também tentou diminuir o valor da minha coleção de chaves, que ela ainda insistia que não tinha valor. No entanto, a verdade sobre o que aconteceu já havia se espalhado entre meus amigos e ex-amigos em comum. Eles comentaram no post dela sobre a situação, o que fez ela apagar as postagens. Mesmo assim, ainda recebi mensagens de macacos voadores enfurecidos. O mais comum era me chamarem de responsável pela morte de uma mulher idosa por causa de chaves. Eu contei a minha versão dos fatos e mostrei que tinha evidências, incluindo a captura de telas dos nossos textos mostrando que eu não fui convidado para o funeral. Senti muito pela morte de minha sogra, mas não poderia prever que ela teria um ataque cardíaco, e a casa dela estava em um estado tão ruim que era completamente imprópria para viver. Alguns poucos se desculparam, a maioria simplesmente parou de falar comigo, e vários persistiram em me chamar de mentiroso, então eu tive que bloqueá-los. Acabei entrando em contato com minha esposa e disse que processaria por difamação além do divórcio, se ela não parasse de fazer posts sobre mim. O que não seria bom para a carreira dela. Já tinha capturado tudo o que precisava da página dela antes que ela deletasse os posts. Atualização 8. Para esclarecer, já que algumas pessoas não sabiam antes, tudo isso aconteceu meses atrás, e é por isso que fiz 3 postagens tão rapidamente após o incidente nas redes sociais. Minha esposa, em um último esforço desesperado para se vingar de mim, tentou rastrear minha mãe, com quem eu estava em NC, não contato. Ela provavelmente a encontrou pelo Facebook, porque sei que minha mãe tem uma página ativa lá. Minha esposa sabia exatamente o motivo de eu estar em NC com essa mulher. Eu contei para ela durante anos sobre as coisas que minha mãe narcisista fez comigo, mas ela foi vê-la mesmo assim. Ou ela estava procurando uma figura materna substituta, ou fez isso apenas para me desafiar, ou talvez até os dois. De qualquer forma, todos sabemos que ela é mesquinha, apesar de eu estar em NC com minha mãe. Minha mãe não estava tão longe. Eu nunca me afastei muito do lugar onde fui criado, e minha esposa provavelmente foi alimentando minha mãe com uma história bastante exagerada. Recebi uma ligação de um número que não reconheci, e acabou sendo minha mãe. As primeiras palavras dela foram: "Como você pôde?" Ela nem me deixou falar e simplesmente disse: "Eu não quero ouvir suas desculpas." Então, começou a gritar sobre as mentiras que minha esposa havia contado a ela. Eu terminei a ligação no meio do seu discurso e bloqueei o número. Naquele momento, pensei: que ótimo, as 2 pessoas que eu menos esperava estão agora se unindo. Minha esposa, que também descobriu onde eu morava. Não sei como, mas não importa mais. O que importava era que ela apareceu com a minha maldita mãe. Essa mulher era tão ruim quanto eu me lembrava, exceto que agora ela tinha cabelo loiro platinado. Ela ainda se vestia como se negasse a sua idade e continuava sendo julgadora e narcisista. Mas, assim que ela começou a gritar comigo, eu perdi o controle e fui para cima dela e da minha esposa. Comecei a gritar sobre todas as coisas que minha esposa e minha mãe fizeram comigo, e como eu não estava surpreso de que minha própria mãe estivesse do lado de uma mentirosa tóxica como minha esposa, sem nem questionar minha versão da história. Acabei gritando sobre um monte de coisas que aconteceram, e pela primeira vez, minha mãe parecia estar realmente assustada comigo e não tentou rebater. Não sei quanto tempo eu fiquei gritando com elas, parecia mais uma fala descontrolada, mas eu contei à minha mãe tudo sobre o que minha esposa e minha mãe fizeram, sobre o roubo da minha coleção, sobre o acúmulo da minha sogra e as condições da casa dela, como elas me prenderam em um casamento falso, sobre como minha esposa admitiu tentar me prender com um filho e então, trazer minha própria mãe para tentar me atingir. Eu olhei para minha esposa e disse:
se o seu grande plano era achar que minha mãe teria algum poder sobre mim, você é mais burra do que eu imaginava. E sim, eu reclamei sobre como minha esposa achava que minha coleção de chaves era inútil, quando na verdade não era nada disso. A polícia acabou aparecendo porque um vizinho tinha chamado. Eu tinha uma câmera de segurança dentro do meu apartamento monitorando a porta, e ela gravou o suficiente para ver uma prova em vídeo. Eu nunca toquei em nenhuma das duas, pelo menos. A polícia separou a briga e escoltou minha esposa e minha mãe para fora. No começo, os policiais acharam que eu era o vilão, um homem adulto gritando com duas mulheres encurraladas. Não parecia muito bom, mas eles tiraram um tempo para me ouvir, e eu mostrei as filmagens da câmera. Minha mãe estava claramente assustada com os policiais e nem queria conversar com eles, e minha esposa, que sabia exatamente o que eu faria se ela mentisse para os policiais, então elas acabaram confessando o motivo de estarem ali. Alegaram que estavam ali apenas para conversar comigo. Certo, e o Zeus não lançou raios. Oh, espera, ele lançou. Quem sabe o que aquelas duas teriam tentado, se não fosse pela polícia. No fim, ninguém foi preso, mas deixei claro que não queria minha mãe ou minha esposa de volta. Depois que elas saíram, fui até a delegacia e fiz um boletim de ocorrência sobre o incidente, para criar um registro, caso houvesse algum tipo de perseguição no futuro, mesmo que um dos policiais tenha tentado me dizer que isso era um exagero, já que elas só apareceram na minha porta. Eles também pareceram se ofender com o fato de eu estar fazendo uma denúncia contra minha mãe e minha esposa, mas eu disse a ele que ele não conhecia aquelas pessoas, e elas eram narcisistas implacáveis. Depois de fazer o boletim de ocorrência, liguei para o meu melhor amigo e contei o que aconteceu. Ele me perguntou se eu queria dar uma volta de bicicleta para desanuviar a cabeça, e eu aceitei. Fomos andar de bicicleta até nossas pernas ficarem dormentes. No dia seguinte, eu mandei uma mensagem para minha mãe pelo número dela e expliquei algumas coisas em detalhes. Até mandei capturas de tela das provas que eu tinha sobre alguns assuntos. Fiz tudo isso por mensagem por dois motivos. Para não ter que ouvir a voz dela, e porque eu poderia tirar prints de todas as mensagens e entregá-las para meu advogado no meu processo de divórcio. Minha mãe disse que minha esposa contou uma história bem diferente, dizendo que eu fui abusivo de várias formas. Eu disse para minha mãe que ela estava livre para ter um relacionamento com minha esposa, mas que eu não queria mais fazer parte da vida delas, e que chamaria a polícia se elas aparecessem na minha casa ou em qualquer casa que eu morasse no futuro. Ela não me respondeu por vários dias. Eu também enviei mensagens sobre o que aconteceu para outros parentes e pedi que espalhassem, caso minha esposa estivesse chorando para eles também, o que eu acho que ela foi inteligente o suficiente para não tentar fazer, porque nenhum deles ouviu nada dela. Minha esposa acabou tendo uma grande briga com minha mãe, e minha mãe a expulsou de casa. Minha mãe finalmente me mandou uma mensagem de volta dizendo que não estava disposta a arriscar ficar do lado da minha esposa, quando isso significava ser arrastada para o fogo cruzado. Depois, ela me deu um tipo de desculpa curta, que eu aceitei, pois conseguir que minha mãe se desculpasse por algo é como tirar dente de leite. Eu disse que ainda não queria ter um relacionamento com ela, porque sei que ela ainda defende a forma como me criou. Ela disse que entendia e então disse para eu ter uma boa vida, um pouco passivo-agressivamente. Depois disso, bloqueei o número dela. Minha esposa ainda não contratou um advogado para nosso divórcio, nem então nem agora. Tenho certeza de que ela percebe que não pode vencer com todas as provas que tenho contra ela. Cada coisa estúpida que ela fez me deu mais munição para o meu advogado trabalhar. Ela não tem revidado muito, não há muito o que brigar. Nossa antiga conta bancária compartilhada e a casa alugada eram nossos únicos bens em comum, mas eu tirei meu nome da conta, e nós dois saímos da casa. Meu crédito está bloqueado, tenho câmeras e não estou aceitando mais nenhum tipo de besteira dela. Acho que ela pode estar com medo de mim agora. Não muito antes de eu começar a postar novamente, ela também se mudou de estado. Ela aparentemente recebeu uma transferência de trabalho e notificou meu advogado sobre sua mudança, mas ela voltará sempre que precisar comparecer ao tribunal. Então, a menos que algo maluco aconteça, não vou precisar atualizar mais até depois do divórcio. Atualização 9. Faz um tempo desde minha última postagem, mas aqui está a última atualização. Agora estou oficialmente solteiro, pois meu divórcio acabou há algumas semanas. Minha ex-esposa tentou prolongar um pouco o processo e me irritou com a ajuda de um macaco voador de última hora, o que falhou miseravelmente. Na verdade, eu diria que minha ex está bem quebrada agora, além do fato de que sua mãe não foi apenas um grande peso financeiro e emocional para ela enquanto estava viva, mas minha ex também era muito dependente do amor e validação de sua mãe, em parte porque o pai dela a abandonou.
Claro, dar piedade filial para uma narcisista é exatamente o que ela quer. Então, minha ex fez algumas escolhas ruins depois que sua mãe morreu. Ela tentou me colocar no inferno novamente, mas acabou se voltando contra ela mesma repetidamente. Agora, para resumir tudo o que aconteceu com o macaco voador. Ela entrou em contato comigo em meados de agosto e me acordou às 7 da manhã de um domingo. Eu atendi o telefone automaticamente e essa mulher foi uma verdadeira diva, se é que podemos chamar assim. Ela começou a gritar comigo de forma parecida com como minha mãe fez quando minha ex foi chorar para ela. Basicamente, tentou começar uma briga comigo. Ela perguntou se eu era eu mesmo, e depois deu um milímetro quando eu respondi. Aí começou a me acusar e terminou dizendo que eu precisava de Jesus. Eu estava tão cansado que não liguei e só desliguei o telefone e bloqueei o número. Ainda assim, estragou meu domingo. O macaco voador tentou me atacar pelas redes sociais depois, e foi aí que cometeu seu grande erro. A conta dela tinha nome e foto, o que eu fiz questão de capturar uma captura de tela. Eu avisei que registraria uma denúncia de assédio se ela não me deixasse em paz. Ela imediatamente se calou e me bloqueou. Eu então contatei minha ex por mensagem e disse a ela que não me importava com os novos amigos que ela fizesse, mas se ela continuasse tentando me difamar e mentir sobre mim para as pessoas, eu a processaria. Eu já tinha as evidências necessárias. Para minha surpresa, ela admitiu a culpa, disse que isso não aconteceria novamente e foi o fim do assunto. Voltando ao divórcio, alguns meses atrás, um comentarista me deu um susto dizendo que o timing da polícia, quando minha mãe e minha ex apareceram na minha porta, foi um pouco conveniente demais, e que talvez tivessem chamado os policiais antecipadamente para que aparecessem exatamente quando eu estava indo para cima delas. Mas eu tinha as filmagens da CCTV provando minha inocência e que elas me provocaram. Então, só para garantir, pedi para meu advogado investigar, e felizmente não houve nenhuma jogada suja. Então, acho que realmente foi só um vizinho que ligou para a polícia, mas eu ainda não sei quem foi. Se fosse minha ex ou minha mãe que tivesse feito a ligação, poderíamos usar isso como munição para uma falsa denúncia policial. Mas, no final das contas, não importava, porque meu advogado e eu tínhamos um bom monte de evidências para usar no tribunal de divórcio. Até o último minuto, o macaco voador foi acrescentado à pilha de provas. Eu continuei indo à terapia e me disseram que, embora meu passado com minha mãe, ex-esposa e minha sogra tenha sido conturbado, eu me saí bem apesar das circunstâncias. No entanto, ainda estou lidando com questões de confiança em relação a mulheres que conheço agora. Isso vai levar tempo para melhorar. Eu fico bem perto de amigas e mulheres que conheço há bastante tempo, mas qualquer nova mulher com quem eu converse ou até que me atraia, eu instintivamente evito. Minha terapeuta concordou comigo que eu estar jurando não me casar mais na vida está perfeitamente bem, e que nem todo mundo precisa seguir esse caminho, mas, no fundo, eu ainda vejo qualquer mulher nova como algo negativo para evitar me aproximar. E eu tenho trabalhado para melhorar isso. Minha ex finalmente admitiu a derrota no tribunal de divórcio e acabou transferindo de trabalho. Ela se mudou para outro estado, e só a vi pessoalmente novamente na audiência final do divórcio. Ela não contratou advogado para o divórcio como eu fiz. Talvez ela já soubesse que estava perdida ou talvez não pudesse pagar. As finanças dela não eram tão boas quanto as minhas, já que ela havia dado muito dinheiro para a mãe dela. Na verdade, descobri no divórcio que o crédito dela não estava bom. Não estava completamente no buraco, mas ela tinha dívidas que eu nem sabia que existiam e que vieram de antes de nos casarmos. Eu não tenho detalhes sobre essas dívidas, apenas sei que existem. Mas minha ex admitiu que esperava minha ajuda para pagá-las, ou seja, ela queria que eu pagasse por elas depois de me transformar no cachorro dela. Mas ela e sua mãe mexeram nos meus maiores gatilhos e eu rebeli. Como podem ver nos posts anteriores, tudo isso foi bem longo e bagunçado, mas basicamente me deu ainda mais confirmação no tribunal de que ela só se casou comigo pela segurança financeira. Minha ex evitou principalmente me insultar nas audiências de divórcio, e muito menos me olhou. Ela tentou agir exageradamente assustada comigo no início e ainda dizia que a mãe dela tinha morrido por minha causa. Eu admiti ter denunciado a casa da minha sogra, mas eu nunca poderia imaginar que ela teria um ataque cardíaco. Além disso, a casa era inabitável e um perigo tanto para ela quanto para as pessoas ao redor. O juiz ficou horrorizado com todas as informações sobre as condições da casa, algo que minha ex não conseguiu negar. O juiz também viu através de todas as táticas manipuladoras da minha ex depois de ver a pilha de informações que eu tinha sobre ela e sua mãe. Quando foi chamada a atenção, ela parou de chorar, se endireitou e parecia derrotada. Mas,
Entre as táticas estúpidas que ela tentou, estava falar sobre a minha bicicleta. Acho que naquele ponto ela estava apenas tentando prolongar as coisas. Ela disse ao juiz que odiava bicicletas, e como agora ex-marido, eu deveria ter apoiado ela não tendo uma bicicleta, e muito menos deixando uma tão velha e enferrujada na casa. Ela descreveu minha bicicleta velha como uma coisa enferrujada que ela jogou fora porque não gostava de olhar para ela. Então, ela olhou para mim e disse que ir à academia deveria ser o suficiente para mim. O juiz olhou para ela como se fosse uma idiota e disse que a bicicleta era totalmente irrelevante e então passamos para o próximo assunto. E logo após o divórcio ser finalizado, minha ex me abordou no saguão e teve que fazer da bicicleta sua última provocação idiota, dizendo que esperava que eu gostasse de andar de bicicleta, porque eu claramente gostava de andar mais nela do que com uma mulher bonita como ela. Eu disse a ela que havia tantas coisas que eu poderia ter dito naquele momento, mas estava simplesmente cansado, então disse para ela parar de agir como uma criança, que estava acabado, e me deixar em paz para que pudéssemos seguir nossas vidas. Ela saiu batendo a porta, e foi a última vez que a vi pessoalmente. Não tínhamos nenhum bem compartilhado. A casa onde morávamos era alugada, ambos temos nossos veículos próprios em nossos nomes, não temos filhos e ambos ganhávamos mais ou menos o mesmo salário. Mas eu ainda estava em vantagem com as gravações, CCTV, registros bancários, capturas de tela de redes sociais e mensagens, o envolvimento da minha mãe, o macaco voador e outras coisas que mencionei nesses posts. Minha ex não negou nada do que foi apresentado. Depois de ver todas as evidências, ela só falou sobre coisas aleatórias antes de finalmente concordar com um divórcio amigável e limpo, sem pensão alimentícia, e nós seguimos nossos caminhos separados. Alguém aqui também me aconselhou a pedir para minha ex voltar ao seu nome de solteira, o que eu fiz, e ela concordou sem problemas. Por algum motivo, ela me ligou e conversamos pela última vez ao telefone. Na semana passada, ela admitiu que, embora ainda me odiasse com paixão, finalmente percebeu o que a mãe tóxica dela fez com ela. Não sei o quanto acredito nisso, mas agora não importa mais. Ela disse que fez novos amigos depois de se mudar e que, pela primeira vez, estava apenas tendo que se sustentar e não mais ninguém. Eu lhe desejei tudo de bom e foi isso. Pelo menos não terminamos de maneira ruim. Não foi uma boa despedida também, apenas bem neutra. Agora sou um homem livre e espero que meu próximo parceiro, caso eu tenha um no futuro, não seja como minha ex. História 2. A minha irmã casou-se com o irmão do meu marido, gozou com o meu casamento no brinde, sem saber que fomos nós que pagamos pelo dela. O meu marido e eu estamos casados há 5 anos e sempre achei que tínhamos uma vida bastante estável, mas a minha irmã mais nova, Sally, sempre foi extremamente competitiva, e embora isso antes fosse apenas uma rivalidade de irmãos inofensiva, nunca imaginei que chegaria ao ponto de se tornar numa mesquinhez absoluta. Ela é o tipo de pessoa que vive de se comparar com os outros e precisa constantemente de provar que está a fazer melhor do que toda a gente. Quando éramos crianças, gabava-se de ter melhores notas, de ter mais amigos, mas eu sempre achei que era só uma fase que acabaria por ultrapassar. Pelos vistos, estava errada. Há cerca de 2 anos, Sally começou a namorar com o irmão mais novo do meu marido, Andrew. Tudo começou num dos nossos churrascos em família. Eles deram-se bem logo à primeira e em poucos meses tornaram-se inseparáveis. Ao início, achei fofo e o meu marido, Jake, ficou radiante porque significava que as nossas famílias ficariam mais próximas. Eu tinha algumas reservas quanto a misturar família e relacionamentos, mas tentei ver o lado positivo e disse a mim mesma que poderia ser bom ter a minha irmã como cunhada. Infelizmente, estava redondamente enganada. Os primeiros sinais de problemas começaram de forma subtil. Sally parecia transformar cada conversa numa competição disfarçada, fazendo pequenos comentários sobre a nossa casa, os nossos empregos e até sobre o nosso cão. Dizia coisas como: "Uau, a vossa casa é tão acolhedora." O Andrew e eu estávamos a pensar em algo maior, mas isto é fofo, ou, o Jake ainda está a trabalhar na mesma empresa? Isso é ótimo, ele é tão leal. O Andrew está a pensar mudar-se para um cargo mais sênior em breve. No início, tentei ignorar e convencer-me de que era apenas a Sally a ser a Sally, mas a frequência dos comentários começou a desgastar-me. Quando ela e o Andrew ficaram noivos há cerca de 6 meses, fiquei genuinamente feliz por eles. Dei-lhes os parabéns, ofereci ajuda com o planeamento e até partilhei algumas dicas da minha própria experiência com o casamento, mas Sally afastou-me logo, dizendo apenas: "Obrigada, mas vamos fazer algo completamente diferente do que tu fizeste." Sem ofensa. Na altura, não dei muita importância, mas aquilo era apenas o começo.
Sally e Andrew decidiram ter um casamento extravagante e exagerado, um evento de luxo com um local que provavelmente custou mais do que os nossos salários anuais combinados, um vestido de designer, um bolo de 5 andares, uma banda ao vivo e uma lista de convidados com 250 pessoas, sem falar das despedidas de solteiro e solteira em Las Vegas. Cada encontro de família tornou-se numa oportunidade para Sally se gabar do casamento, dizendo coisas como: estamos realmente a tentar estabelecer um novo padrão para casamentos na família, ou vai ser uma verdadeira experiência, não apenas um casamento. Mas não era só o casamento que me incomodava, Sally começou a fazer comentários maldosos sobre o meu casamento, perguntando, por exemplo: o Andrew é tão atencioso, está sempre a surpreender-me com presentes. O Jake também faz isso por ti? Ou comentando: sinto-me tão sortuda por ter encontrado alguém realmente ambicioso. Era exaustivo e apesar do Jake me dizer para ignorar, não era nada fácil. A grande reviravolta aconteceu durante os preparativos para o casamento, porque o que a Sally não sabia era que os nossos pais e os pais do Jake estavam preocupados com o dinheiro que ela e o Andrew estavam a gastar. O Andrew tem um bom salário, mas também está afogado em empréstimos estudantis, enquanto a Sally não trabalha e tem gostos caros. Nenhum dos pais queria que eles começassem o casamento com uma dívida enorme, por isso decidiram ajudar financeiramente e além disso, o Jake e eu também contribuímos com uma quantia significativa como gesto de boa vontade. Como não queríamos fazer alarde sobre isso, mantivemos tudo em segredo, mas a Sally, claro, assumiu que o Andrew estava a pagar tudo sozinho e adorava gabar-se da sorte que tinha em ter um noivo que podia dar-lhe um casamento tão luxuoso. Pensei que não valia a pena corrigi-la, achei que o melhor era deixá-la aproveitar o momento. Mas então chegou o dia do casamento, e tudo explodiu de uma forma que eu nunca teria previsto. A cerimônia foi linda, sem queixas aí, o local era deslumbrante, a decoração estava impecável e a Sally estava maravilhosa. Durante a recepção, tentei manter-me afastada dela para evitar qualquer drama, mas então chegou o momento dos brindes e foi aí que tudo mudou. O brinde começou de forma doce, com agradecimentos aos convidados e declarações de amor ao Andrew, mas, do nada, ela soltou um comentário passivo-agressivo dizendo: nem toda a gente tem tanta sorte como eu. Sou tão abençoada por ter um marido que me deu o casamento dos meus sonhos, numa clara indireta para mim. A sala ficou em silêncio absoluto e senti o meu rosto arder de vergonha, enquanto Jake apertava minha mão por baixo da mesa, um sinal silencioso para eu não reagir. Mas então, do nada, a minha sogra levantou-se, e como ela é normalmente uma mulher reservada, fiquei chocada quando a ouvi falar. Com toda a calma, disse para todos ouvirem: o Jake e a meu nome pagaram uma parte significativa deste casamento. A sala ficou completamente muda e o rosto da Sally ficou branco como um fantasma. Ela tentou rir para disfarçar, mas estava claro que estava mortificada. O resto da noite foi incrivelmente desconfortável. Os convidados cochichavam entre si e a Sally evitou olhar para mim pelo resto da recepção. Depois do casamento, veio tirar satisfações comigo, acusando-me de a humilhar e de deixar a minha sogra arruinar o seu dia especial. Disse-lhe a verdade, que nunca tivemos intenção de revelar nada, mas que a necessidade constante dela de competir tinha ido longe demais. Ela saiu a chorar e desde então nunca mais trocamos uma palavra. O Andrew mandou mensagem ao Jake no dia seguinte, a pedir desculpa em nome da Sally, mas disse que ela estava muito magoada e sentia-se traída, por não lhe termos contado que contribuímos para o casamento, achando que a fizemos passar vergonha de propósito. O Jake explicou-lhe que nunca planeamos que isto fosse revelado, mas que o brinde dela foi inaceitável. O Andrew pareceu compreender, mas a Sally anda por aí a dizer a toda a gente que eu sabotei o casamento dela. Agora, amigos em comum andam a perguntar o que realmente aconteceu, alguns acham que a minha sogra passou dos limites, enquanto outros acham que a Sally teve o que merecia. Eu nunca quis este drama, mas agora parece que a minha relação com a minha irmã está completamente destruída. O que é que eu deveria dizer-lhe agora? Estou errada nesta situação? Vocês têm algum conselho? Porque neste momento preciso mesmo de qualquer ajuda. Atualização 1. As consequências do casamento foram explosivas, e para ser sincera, eu devia ter visto isso a chegar. Sally não ficou simplesmente em silêncio como eu tinha esperado, pelo contrário, lançou uma verdadeira guerra nas redes sociais, e embora nunca mencionasse diretamente os nossos nomes, era óbvio que os alvos éramos eu e o Jake. Tudo começou já no dia seguinte, com stories enigmáticos no Instagram. Partilhou frases como: algumas pessoas simplesmente não suportam ver-te feliz, e são sempre aqueles que estão mais próximos de ti que te traem, e algumas horas depois, publicou um meme que dizia: família falsa é pior do que amigos falsos. No início, tentei dar-lhe o benefício da dúvida, achando que talvez estivesse apenas a desabafar sobre outra coisa qualquer, mas depois começaram as publicações mais diretas, e aí já não havia dúvida sobre quem eram os alvos.
Fez um longo discurso cheio de dramatismo, insinuando que algumas pessoas fingem apoiar-te, mas na verdade só querem controlar-te e tirar crédito pelas tuas conquistas. Recheado de acusações vagas sobre ter sido usada e traída, incluindo frases como pensei que a família deveria apoiar-te, não sabotar-te. A sessão de comentários rapidamente se tornou um verdadeiro caos, com alguns amigos dela e uns quantos primos distantes a deixar mensagens genéricas de apoio como mantém-te forte, rapariga, e não precisas desse tipo de negatividade na tua vida. Entretanto, o meu telemóvel começou a explodir com mensagens. Amigos e familiares distantes estavam confusos e queriam saber o que se passava. Os meus primos mandaram mensagens privadas a perguntar a versão real da história, e a família do Jake foi muito menos discreta, com tias e tios a ligarem diretamente aos meus sogros para tentar saber os detalhes. Alguns estavam genuinamente curiosos, enquanto outros estavam claramente só à caça de mexericos, e de repente, parecia que tínhamos sido arrastados para uma novela. Mas a reação mais surpreendente veio da família do Andrew, que ficou completamente chocada com o comportamento da Sally. A irmã mais velha dele, Raquel, que sempre foi próxima do Jake, ligou-nos para pedir desculpa em nome da família, furiosa por ela ter tentado envergonhar-nos publicamente, ainda por cima depois de termos ajudado financeiramente com o casamento. Raquel não mediu palavras, disse que a Sally estava a comportar-se como uma miúda mimada e que o Andrew precisava urgentemente de a pôr na linha, e embora eu não discordasse, toda a situação deixava-me desconfortável. As nossas mães também ficaram presas no meio deste caos. A minha mãe estava de coração partido com o comportamento da Sally, ligou-me a chorar, sem perceber por que é que a minha irmã estava a agir daquela maneira e a perguntar se havia alguma forma de resolver isto. Por outro lado, a mãe do Jake, que tinha sido a pessoa que revelou tudo no casamento, foi mais pragmática. Disse-me que não se arrependia de ter falado, porque alguém tinha de pôr a Sally no lugar, mas admitiu que não esperava que a situação se tornasse tão descontrolada. As duas passaram os dias seguintes a tentar encontrar uma forma de evitar que as coisas piorassem ainda mais, e a minha mãe até sugeriu que tivéssemos uma reunião de família para esclarecer tudo, mas a mãe do Jake rejeitou imediatamente a ideia, dizendo que a Sally não estava pronta para ouvir a razão e que neste momento estava demasiado focada em fazer-se de vítima. As coisas só pioraram quando a Sally levou o drama para fora das redes sociais e começou a contactar diretamente as pessoas. Ligou para uma das minhas melhores amigas, Sarah, e despejou a sua versão da história, alegando que eu e o Jake a tínhamos deliberadamente humilhado no casamento para parecermos melhores, e chegou ao ponto de dizer que eu sempre tinha sido invejosa e que aquela era a minha forma de me vingar dela. Felizmente a Sarah não acreditou em nada, mas o simples facto de a Sally estar a envolver os meus amigos nesta confusão deixou-me furiosa. Mais tarde, descobri que ela também tinha contactado alguns primos do Jake, tentando convencê-los a tomar o seu partido. Alguns foram diretos e disseram-lhe para esquecer o assunto, enquanto outros apenas ouviram e preferiram manter-se neutros. O golpe mais duro veio quando a Sally decidiu atacar os nossos pais, ligou para minha mãe acusando-a de tomar o meu partido e de não a apoiar o suficiente. A minha mãe tentou acalmá-la, disse-lhe que amava as duas e que só queria que a família ultrapassasse esta situação, mas a Sally não quis saber, acusou-a de sempre me ter favorecido e disse que se sentia uma estranha dentro da própria família, e aquela chamada deixou a minha mãe completamente devastada. Mas não ficou por aí porque também ligou para a mãe do Jake a exigir um pedido de desculpas pelo que aconteceu no casamento, mas a minha sogra recusou de imediato, dizendo-lhe que só tinha falado porque o brinde dela tinha sido desnecessário e cruel, e que em vez de estar a atacar toda a gente, devia era estar grata pelo apoio que recebeu. Como é óbvio, isso não caiu bem na Sally, que desligou o telefone na cara dela, e desde então, as duas não voltaram a falar. Entretanto, o Andrew estava completamente sobrecarregado e sem saber como lidar com os dramas da Sally, e durante esse tempo, nem eu nem o Jake ouvimos muito diretamente dele, mas a Raquel contou-nos que ele estava completamente estressado e sem saber o que fazer. Segundo ela, o Andrew sentia-se culpado com toda a situação, mas ao mesmo tempo não queria contrariar demasiado a Sally ao defender-nos, e pelo que parecia, ele estava a tentar ser o mediador, mas sem grande sucesso. Eu e o Jake tentamos manter-nos afastados de toda esta confusão e não reagir às provocações da Sally, mas era impossível não sentir os efeitos colaterais. Alguns dos nossos amigos em comum começaram a afastar-se, provavelmente porque não queriam ser arrastados para o drama, e até houve alguns que deixaram de seguir a Sally nas redes sociais, porque já não aguentavam as constantes publicações de desabafo. Mas a gota de água chegou cerca de uma semana depois do casamento, quando recebi um e-mail enorme e confuso da Sally, cheio de contradições, onde se misturavam raiva, mágoa e um estranho sentido de superioridade. Dizia que eu tinha destruído o casamento dela por inveja e por querer tirar-lhe o destaque, e ao mesmo tempo, exigia um pedido de desculpas tanto meu como do Jake, e ainda me dizia que se não fossemos capazes de a apoiar, devíamos simplesmente ficar fora da vida dela.
Eu não respondi porque neste ponto, não sei se há algo que eu possa dizer que vá realmente melhorar esta situação, e o Jake concorda que o melhor a fazer é simplesmente dar-lhe tempo para esfriar a cabeça. Mas, sinceramente, parte de mim questiona se isto é algo que ela algum dia vai ultrapassar. Atualização 3. A família do meu marido finalmente tomou uma atitude séria contra Sally. Os pais do Jake, os irmãos e até alguns familiares mais distantes já estavam fartos das atitudes da Sally. Tudo começou com uma mensagem de grupo que rapidamente se transformou numa reunião de emergência da família. O recado era claro, já ninguém estava disposto a continuar a varrer isto para debaixo do tapete. Eu e o Jake não fomos convidados para a reunião, o que, para ser sincera, foi um alívio. Só de pensar em ter de me sentar naquela conversa, que de certeza ia ser tensa e desconfortável, já me dava dor de cabeça. Ainda assim, mais tarde, ficamos a par de tudo através do Andrew e da irmã mais velha dele, Raquel, e pelo que nos contaram, aquilo pareceu uma cena saída de um drama judicial. Ao que parece, o pai do Andrew, que é um advogado corporativo implacável e que normalmente evita envolver-se em discussões familiares, decidiu que já chegava. Assumiu o controle da situação e não apareceu de mãos vazias. Segundo a Raquel, ele levou um dossiê cheio de documentos e transformou a reunião numa verdadeira auditoria financeira. Começou por listar, ponto por ponto, todas as contribuições financeiras que eu e o Jake fizemos para o casamento, desde o sinal para o local luxuoso até as flores de designer e ao catering premium. Estava tudo documentado ao detalhe. A Raquel disse que até foi chocante ouvir a lista completa, porque não eram apenas uns milhares de euros aqui e ali. Era uma quantia avultada. Mas não parou por aí. O pai do Andrew também detalhou as contribuições do resto da família. Os pais do Jake tinham pago o bar aberto e parte dos honorários da organizadora do casamento. Os irmãos mais velhos do Andrew tinham contribuído para as festas de despedida de solteiro, que foram viagens extravagantes para destinos turísticos. Até alguns tios e primos ajudaram com custos menores, como decoração e lembranças para os convidados. No final, o total era impressionante. E foi aí que veio o verdadeiro golpe. O pai do Andrew deixou bem claro que, apesar de a família ter apoiado a decisão deles de ter o casamento que queriam, ninguém estava preparado para a forma irresponsável como tudo foi gerido. Ele não mediu palavras, apontando que todo aquele luxo era desnecessário e que o peso financeiro que causou era inaceitável. Mas, segundo a Raquel, o que realmente fez a mensagem passar foi quando ele mencionou o drama recente. Disse que o comportamento público da Sally já não era apenas embaraçoso para ela própria, estava a manchar o nome da família. Entre as publicações nas redes sociais, a cena que fez no meu local de trabalho e o espetáculo no Target, a Sally arrastou o nome da família pela lama, e agora ninguém estava disposto a continuar a tolerar isto em silêncio. O ultimato foi dado com a precisão de um advogado experiente. Sally e Andrew tinham duas opções. A primeira era começar a devolver, até o último cêntimo, todo o dinheiro que foi emprestado para o casamento. Isto não era negociável. O pai do Andrew chegou a dizer que, se não cumprissem, avançaria com um processo legal para recuperar os valores. A segunda condição era que Sally precisava de fazer um pedido de desculpas formal, não só para mim e para o Jake, mas para toda a família. E não era para ser uma mensagem fria de texto ou um post vago nas redes sociais. Eles queriam um pedido de desculpas genuíno, público, reconhecendo as suas ações e o impacto que causaram. A Raquel disse que a tensão na sala era tão densa que dava para cortar com uma faca. O Andrew, que até então tinha ficado relativamente calado, tentou defender a Sally, dizendo que ela estava sob muito estresse e que nunca tinha tido intenção de deixar a situação chegar a este ponto. Mas o pai dele não quis saber. Respondeu de forma firme, mas calma, deixando claro que estresse não justificava o modo como Sally tratou as pessoas. Já a Sally, segundo a Raquel, ficou completamente em silêncio. Não interrompeu, não discutiu, o que foi surpreendente, considerando o quão combativa ela tinha sido nas últimas semanas. A Raquel disse que nunca tinha visto tão sem palavras. No final da reunião, a Sally e o Andrew não tinham saída. Tinham de tomar uma decisão, assumir a responsabilidade e começar a corrigir a confusão que criaram ou lidar com as consequências. Mais tarde, o Andrew e a Raquel disseram-nos que o recado foi claro. Isto já não era apenas uma questão de dinheiro, era sobre respeito e responsabilidade. Duas coisas que a Sally tinha ignorado completamente. O Andrew, que tinha permanecido calado durante grande parte do caos, finalmente desabafou. Admitiu que se sentia preso entre a lealdade à esposa e a frustração com as ações dela. Pediu desculpa aos pais e aos irmãos, dizendo que nunca quis que as coisas chegassem a este ponto. Era óbvio que ele estava mortificado e desesperado para recuperar o apoio da família. No final, a Sally não teve escolha senão aceitar os termos. A Raquel disse que ela parecia derrotada e até tentou distorcer a narrativa para se fazer de vítima outra vez, mas ninguém quis ouvir. Pouco depois da reunião, recebi uma mensagem da Sally. Era uma tentativa fraca de pedido de desculpas, claramente forçada. Desculpa pelo que aconteceu. Podemos falar? Fiquei a olhar para a mensagem durante muito tempo.
Parte de mim queria responder, resolver tudo e tentar salvar a nossa relação. Mas a outra parte, a parte que estava exausta, desgastada e completamente farta do drama, sabia que era a altura de seguir em frente. Eu e o Jake conversamos sobre isso nessa noite. Ele foi direto: chega. Demos a Sally oportunidades atrás de oportunidades, e todas as vezes ela conseguiu tornar tudo ainda pior. O pedido de desculpas dela parecia só mais uma manobra para salvar a imagem, não um verdadeiro arrependimento. No dia seguinte tomamos uma decisão: cortar laços. Bloqueei o número da Sally, removi-a de todas as redes sociais e disse aos meus pais que precisávamos de espaço. Eles ficaram tristes, mas compreenderam, sabiam que o desgaste emocional já tinha ido longe demais. A reação da Sally foi previsível. Voltou às redes sociais com mensagens vagas sobre perder família por causa de mentiras e manter-se firme apesar da traição. Mas desta vez a resposta foi diferente. As pessoas já estavam fartas do drama. Havia menos gostos, menos comentários e até os seus maiores apoiantes pareciam perder o interesse. Entretanto, o Andrew começou a fazer pequenos pagamentos para cobrir os custos do casamento. Não era muito, mas era um começo. Eu e o Jake apreciamos o gesto, embora tivéssemos deixado claro que o problema nunca foi o dinheiro, mas sim o desrespeito e a falta de limites da Sally. Nas semanas que se seguiram, a nossa vida começou finalmente a voltar ao normal. Eu e o Jake focamos-nos no trabalho, nos amigos e na vida tranquila que construímos juntos. Até fizemos uma viagem curta para as montanhas, para descomprimir e reconectar-nos. Os nossos pais continuaram a manter contato com a Sally, mas respeitaram a nossa decisão de nos afastarmos. A minha mãe mencionou que a Sally tinha começado a fazer terapia, o que vi como um pequeno raio de esperança. Talvez, um dia, ela aprendesse alguma coisa com tudo isto. Já o resto da família sentiu o impacto da situação. Os pais do Andrew ainda estavam magoados, mas começaram a reconstruir a relação com ele. A Raquel disse-me que estava cautelosamente otimista, achava que o Andrew poderia ajudar a Sally a seguir um caminho melhor, embora admitisse que ainda ia demorar muito tempo. Para mim, a maior lição foi perceber a importância de estabelecer limites. Foi doloroso cortar relações com a minha irmã, mas ao mesmo tempo libertador. Aprendi que família não significa tolerar toxicidade, e que às vezes a melhor coisa a fazer é afastar-se para proteger a própria paz. Eu e o Jake estamos mais fortes do que nunca. E embora sinta falta da relação que um dia tive com a Sally, fiz as pazes com o facto de que pode nunca mais voltar a ser a mesma. Agora, escolho focar-me nas pessoas e nas coisas que me trazem felicidade. E sinceramente, isso já me parece uma vitória.